Boa noite, gente. Estamos aqui nos preparando para iniciar a nossa live com meu amigo Robson Menezes, né? Ele, né, que vai falar conosco sobre a questão dos autistas. Né? É um tema muito importante, especialmente nesse período, né, de quarentena, onde nós vamos saber os detalhes, né, de como se comporta, né, as pessoas com autismo nesse momento, né, seus familiares. Então nós vamos conversar com Robson Menezes, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas do Conselho Federal da OAB Nacional. Então é uma pessoa que tem todo um conhecimento no assunto, né, é um tema muito importante e que a gente está aqui para tirar as dúvidas daquelas pessoas que queiram falar sobre o assunto, que tem um parente ligado ao assunto, queiram saber como são os seus direitos nesse sentido, né? Então é um tema onde a gente, sem dúvida nenhuma, vai sair muito mais fortalecido, né? O assunto, estão perguntando, é justamente esse, né? Falar sobre as pessoas com autismo e os impactos para com elas nesse momento de quarentena. Portanto, quem tiver suas perguntas, manda para a gente, vai ser um bom debate, né, onde tenho certeza que todos nós sairemos muito enriquecidos desse momento. Né? Muita gente já entrando aqui, né, alguns amigos, Mocó que já entrou, Ana Ibrahim, pessoal lá de Setúbal, Joana, Joelson, Ramon, meu amigo Ramon, Vladimir, Belisco, Gustavo aqui IFCV, vamos lá, muita gente boa, Eduardo, Juliana, Saviane, minha cunhada, Juliana Pontes, Anilton César, Léo, Brito, Adelso, um abraço para Oricuri, aqui, muita gente entrando, Felipe, Rodrigo Nascimento, minha esposa Sávia, Leandro, grande artista, um abraço, irmão. Emílio, Juliana, enfim, né, as pessoas estão chegando, nosso convidado já aparece aí, para que a gente possa bater esse papo, e como eu disse, né, envie suas perguntas, suas indagações, suas curiosidades. Eu acho que quando a gente fala sobre cidadania, sobre inclusão, nós estamos com isso proporcionando, né, uma cidade muito melhor, um local muito melhor de se viver. Eu acho que a vida ela é interessante quando todos, né, são abraçados, quando a gente tem de fato uma harmonia entre todas as pessoas, né? É isso que a gente busca. Eu sou o presidente, né, o coordenador geral da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência na Assembleia Legislativa, né? Então nada mais do que justo que nesse momento a gente possa estar falando sobre esse tema tão importante, né? Já nosso querido Robson está chegando. Enquanto isso, vamos aqui registrar a presença do meu amigo Giovanni, de Washington, de Luziane Carneiro, Rodolfo, Giovanni falei, Pedro Lira, grande amigo, Joana, Luiz Farinha, Danilo Pernambuco, Adriano, o Movimento pelo Parque Boa Viagem, a todos que estão chegando agora, Matheus Cordeiro, Diogo Beltrão. Então, mandem suas perguntas, suas dúvidas, para que a gente possa estar batendo esse papo aqui com meu amigo querido Robson. E cadê ele? Deve estar chegando por aí. Nós nos falamos agora pelo telefone. Ele deve estar aparecendo. Arthur Alexandre, José Levi, Alexandre Nunes, grande companheiro, grande amigo, né? Todos aqui aguardando para a gente começar a nossa live, nosso bate-papo, né? Lei Marleon, também, Gabi Matos, olha aí, José Levi falando. Vamos lá, o que você não entendia? O que você acha da tudo do prefeito? Olha aí, Robson chegou, nosso grande convidado, vamos adicionar ele aqui. Vamos lá, eu acho que é aqui. Vamos adicionar. Ele vai aparecer na telinha agora mesmo. Olha aí. Porque os outros estados já conseguiram tratamento integral dos profissionais com certificado necessário. Meu amigo. Olha aí, meu amigo. Tudo bom? Me desculpe, antes de mais nada, esses 5 minutos de atraso. Eu estava atualizando e por alguma razão não aparecia a live. Aí Renata, minha esposa, chegou no meu WhatsApp e fez: a live já começou, cadê você? Eu disse: como assim? Eu tô aqui tentando. Não, mas tem tempo. Vamos bater esse papo aí. Eu, mais Bora. uma vez, quero
quero lhe agradecer. Eu chamo carinhosamente de Robinho, né? Meu amigo aí, Tá em casa. de faculdade, nos formamos juntos na Faculdade de Direito de Exatamente. Olinda, na mesma geração, né? E você que vem Exatamente. fazendo um trabalho espetacular em defesa da pessoa com autismo, né? Participando de várias instituições, né? Que estão na luta, né? Essa luta da inclusão da cidadania. Como eu falei aqui, você é o vice-presidente da Comissão de Direitos, de Defesa dos Direitos dos Autistas do Conselho Federal da OAB, né, nacional. Né? Então, é uma função muito importante, com visibilidade nacional. Né? Nós somos coordenador da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência e também doenças raras. Então, é o momento da gente bater esse papo, né, e esclarecer, tirar as dúvidas, Dr. Robson, né, sobre esse tema que é muito importante. Então, vamos começar. Tá pronto? À sua disposição. Então vamos lá, vamos embora. Amigo, como é que a causa do autismo ela chegou na sua vida, né? Me conte aí qual foi o motivo que lhe fez conhecer a causa dos autistas e ter isso, como eu lhe conheço bem, como uma missão de vida, né? Me conte um pouquinho dessa história. Meu velho, foi uma reviravolta na minha vida, vamos dizer assim. Eu já vinha com a advocacia muito tranquila, graças a Deus. A minha atuação sempre foi muito em direito securitário, atuava muito em direito de saúde, com demandas contra plano de saúde. Mas em fevereiro de 2016, eu tive o diagnóstico da minha caçula, Isabela Portela Cabral de Menezes. Ela foi diagnosticada na sexta-feira, véspera do galo da madrugada. Não me esqueço nunca, e foi quando ela teve o diagnóstico do TEA. E a partir daí, minha vida virou de cabeça para baixo. Sendo muito sincero, virou para melhor, porque você vira uma pessoa melhor quando isso acontece. E aí foi o que aconteceu. Eu ajuizei a minha primeira demanda contra o plano de saúde a título de autismo. Eu tinha muita demanda já contra o plano de saúde, mas especificamente com relação ao autismo não tinha nenhuma. Foi quando eu ajuizei a primeira ação, iniciei os tratamentos de Bela, e aí no boca a boca, meu nome começou a ser muito citado, e eu terminei tendo uma demanda gigantesca nesse respeito. E quando foi no meio do ano passado, acho que no início do ano passado, Anderson, eu notei que é o seguinte, eu tinha uma postura, sendo muito sincero contigo, de que a minha demanda judicial vinha aumentando muito. Eu estava acompanhando e meu foco era, olha, eu vou cuidar dos meus clientes, vou fazer de tudo para que a gente tenha a melhor atuação possível nos processos deles, e vamos focar nisso, isso é o que importa. Foi quando a gente começou a ver que no ano passado a gente fez, olha, a gente tem condições de fazer mais. A gente tem condições de dar voz para quem não tem. A gente tem condições de fazer outras coisas. Aí, inicialmente, eu fui convidado a fazer parte de um grupo de trabalho chamado Liga Consultea, do Nordeste. É um grupo no Nordeste envolvendo especialistas, pedagogos, psicólogos, advogados de todo o Nordeste, no qual a gente troca informações e troca e faz consultorias e gera conhecimento para o público geral. Daí surgiu a ideia de nós criarmos uma comissão aqui na OAB Pernambuco, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas, na OAB Pernambuco. Protocolamos esse pedido, tivemos uma conversa muito boa com o Bruno. O Bruno chegou para a gente e fez, olha, vamos fazer o seguinte, vamos atuar dentro da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, porque a gente consegue fortalecer a comissão desta forma, senão ia terminar enfraquecendo a comissão. Acatamos naturalmente o pedido de Bruno, ele é super gentil, super solícito e super parceiro da gente nessa... Bruno, para quem não sabe, é o presidente da OAB, né? Uma grande exatamente. Exatamente. E aí, diante disto, nós entramos na comissão, começamos a trabalhar. E aí, tudo o resto é trabalho, Anderson. Aí começamos a participar de audiências públicas, participamos de audiência pública sua, no ano passado foi extremamente interessante. Provocamos o Ministério Público, que é um grande parceiro também em defesa da causa. Estamos atuando diretamente com relação ao IAC. Aí surgiu o convite para fazer parte da Comissão Nacional do Conselho Federal, que foi criada no ano passado, e assim que foi criada, eu sou um dos membros fundadores. Quando foi criada, no decorrer, hoje em dia, eu sou o vice-presidente da comissão,
E na OAB Pernambuco eu sou coordenador do grupo de trabalho de defesa do direito dos autistas dentro da comissão de defesa do direito das pessoas com deficiência da OAB Pernambuco. Aí, meu amigo, é quando a gente trabalha e a coisa vem, e autismo hoje virou boa parte do meu mundo. Ou em casa com Bela, ou é no escritório e nas ruas trabalhando por essa causa. Eu sei muito bem da sua dedicação à causa, né? E como é que você sente, né, a atenção sobre o assunto, né? Como é o interesse da sociedade? Você acha que a sociedade vem entendendo melhor as necessidades da pessoa com autismo, as próprias instituições, o poder público? Como é que você encara esse momento? Assim, existe uma evolução de fato? Não é? Qual é o momento hoje da nossa sociedade no que se refere, né, a abraçar, acolher e entender, não é, a pessoa com autismo e suas necessidades? Veja bem, Anderson, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar disso, porque tem dois aspectos. Uma coisa é certa, está ocorrendo, de parte da sociedade, uma conscientização maior com relação ao autismo. Até porque eu tenho uma colega de comissão, doutora Isabel, na realidade vice-presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência aqui da OAB Pernambuco, procuradora do Estado, competentíssima. E a doutora Isabel ela tem uma frase que ela fala assim: nós estamos vivenciando uma epidemiologia do autismo. A quantidade de diagnósticos, para você ter uma noção, quando eu tive o diagnóstico de Isabela, a proporção de diagnósticos era 1 para 100. Hoje, já tem estudos da Organização Mundial de Saúde que já chega a 1 para 48. Então, os números estão crescendo de forma alarmante. Então, não tem como a sociedade continuar ignorando os autistas. Não tem como. Então, isso já vem gerando uma conscientização maior. Naturalmente, os meios de comunicação, como as redes sociais, como todos os outros programas, eles já dão a maior visibilidade à causa. Porque hoje nós temos algumas associações, nós temos pessoas que dão voz ao autismo. Então, essa é a questão assim que mudou. Mas, sendo muito sincero contigo, a gente tem que tomar muito cuidado na bolha que a gente vive, porque o meio que nós vivemos, que é o que eu falo muito, que é o mundo dos sonhos, que é o mundo perfeito, não é o mundo dos sonhos e nem é o mundo perfeito. A gente tem muita luta para brigar. É a briga que a gente tem com o plano de saúde, é a briga que a gente tem com escolas, com tudo. A gente vai falar um pouco mais disso, principalmente agora no período da pandemia. Isso. Mas, ainda assim, com todas as dificuldades que a gente não chega perto das dificuldades encontradas pela população mais carente. Claro. Eu participei de uma audiência pública no ano passado na Câmara dos Vereadores, que, meu amigo, foi quando foi aprovada a inclusão do censo, a inclusão do diagnóstico do autismo no censo 2020. Sim. E nós tivemos uma audiência para tratar deste assunto. Tinha muita gente da população carente lá. Meu amigo, eu me arrepiei agora só de lembrar do que a gente presenciou, do que essas mães vivem no dia a dia, do que é implorar para ter um tratamento. As que não têm o plano de saúde, não é isso? A população mais carente que não tem plano de saúde. Elas não têm nada, Anderson. Elas não têm nada. Elas vivem mendigando uma possibilidade de subsistência sua e do seu filho. Porque boa parte delas abriram mão da própria vida para poder cuidar do filho. E foi como... Eu tive uma live agora essa semana, na terça-feira, com a doutora Vanessa van der Linden. A gente vai falar mais à frente, um assunto também que eu tenho que falar muito contigo, e acredito que tu pode ser muito parceiro da gente desse projeto, que é um projeto que a gente tem, que é de divulgação de conhecimento pelo poder público. Porque qual é a ideia da gente, que a Vanessa fala muito? Por exemplo, a gente vai para Salvador, a gente tem um centro de referência do tratamento do autismo. A gente vai para São Luís, a gente vai para Belém do Pará, a gente tem um centro de referência. A gente vai para Santa Catarina, a gente tem um centro de referência. Mas, é como a Vanessa fala, Robson, a gente pode montar o centro de referência aqui, 100 vagas. 100 vagas a gente lota em 2 horas. Entendi. Abriu em 2 horas e a gente não atinge nenhum por cento da população. Mas se dentro deste centro de referência a gente consiga criar um treinamento parental, uma orientação parental, para que ao menos essas mães, esses pais que abriram mão de suas vidas para cuidar dessas crianças sejam orientadas para cuidar de forma correta. A multiplicação de conhecimento adequado já iria trazer um resultado absurdo. Absurdo.
Então, assim, hoje o que eu vejo, infelizmente, o poder público ainda está muito ausente com Atrasado. relação... Tá muito atrasado, tem muita coisa a se fazer. As crianças hoje aqui no estado são tratadas nos CAPs e, com todo respeito, não tem condições de tratar autistas. Eles são tratados junto com viciados, são tratados junto com esquizofrênicos, são tratados junto com todo qualquer tipo de doença mental. E não tem como, é humanamente impossível o profissional que está ali atendendo um esquizofrênico, atendendo um viciado, ter uma linha de conhecimento para atender também adequadamente um autista. Sem contar que... Vai, fala. A gente sabe também assim, que a dedicação dos pais e das mães é fundamental, não é, para o melhor desenvolvimento da pessoa com autismo. Não é? Nós temos relatos em várias histórias espetaculares, como você disse, né, de pessoas que param, não é, de todas as suas atividades para se dedicar a essa causa. Sem o pai, sem a mãe, né, a pessoa que está próxima ali daquela criança, né, que tem o autismo, é impossível, né, Robson, avançar, né? Se faz necessário, de fato, esse acolhimento, essa paixão, né, em estar junto desse familiar que precisa dessa presença, né? O pai e a mãe, eu acho que, assim, tanto os autistas como os pais e mães também merecem também um acompanhamento, né? Merece essa identificação do poder público, né? De um acompanhamento até, não sei se psicológico ou de informativo. O que é que você fala sobre isso? Vamos lá, primeiro ponto. Esse auxílio psicológico para os pais, ele inclusive está previsto em lei. Seja no Estatuto da Pessoa com Deficiência, seja na Lei Berenice-Piana. Então, está previsto este suporte psicológico para os pais, porque precisa e muito, não é pouco não. Uma pessoa que tem a estrutura de familiar que eu tenho, a pessoa que tem a estrutura de vida que eu tenho, quando eu recebi o diagnóstico, o meu chão desapareceu. Você perde total e completamente a noção da sua vida, do seu futuro. Porque, eu não sei se tu lembras daquele vídeo que eu rodei lá na nossa audiência pública, na LEB, lembro. Que é uma frase que a Fabiane, minha colega de comissão no Conselho Federal, ela fala que é o seguinte: quando você pergunta para um pai ou uma mãe de um autista, a única coisa que a gente busca, quando você tem um filho neurotípico, o que você quer é que ele tenha sucesso, que ele se desenvolva, que ele conquiste o mundo. É a frase que a gente fala. Mas quando a gente pergunta, quando vai para um pai ou uma mãe de uma criança autista, o único desejo da gente é que eles sejam independentes. Então, assim, e isso é uma carga, meu amigo, emocional gigantesca, porque é aquela obrigação, que é o que a gente falou, a gente não pode faltar. Não pode acontecer nada com a nossa vida, com a nossa saúde, porque senão quem é que vai cuidar deles? Isso. Quem é que vai assumir essa carga de compromisso e responsabilidade? Porque é uma carga de muito amor, meu amigo. Eu sou total e completamente apaixonado pela minha filha e aparentemente ela é muito por mim também. É um chamego gigantesco, é a coisa mais linda do mundo. Toda postagem que eu faço, eu tenho um privilégio de ser pai de Isabela e ser pai de Luísa, das minhas duas filhas que são lindas e maravilhosas. Mas, meu amigo, a carga emocional que vem com isso, a carga de responsabilidade que vem com isso é gigantesca. Gigantesca. E eu preciso fazer um comentário que é um comentário muito pesado, mas eu tenho que falar. Olha que eu faço parte, é muito arriscado quando a gente faz live, porque eu sei que isso vai ficar gravado, então para não distorcer a minha fala. Eu faço parte, inclusive, de um grupo Super Pais, que tem mais de 200 pais de autistas, e eu sei que são pais extremamente empenhados, eu sei que existem pais extremamente empenhados. Mas, infelizmente, não é a realidade majoritária. A quantidade de mães solteiras, separadas e divorciadas que chegam no meu escritório não está no gibi. Chega em proporções absurdas. Absurdas. Então, assim, a carga tem fica isso. Dobrada, né? Fica dobrada sobre a mãe, porque precisa realmente... Olha, a Jéssica aí, está aqui presente. Jéssica foi, eu acho que uma das principais estrelas lá na nossa audiência do Ministério Público. Ela é uma prova viva disso. Jéssica é mãe solteira, tem 3 filhos autistas, Anderson. Sim. 3 filhos autistas. Até o ano passado, acho que até o início desse ano,
não tinha sequer acesso ao LOAS, conseguiu finalmente pelo menos para um filho. Então, assim, essa responsabilidade é gigantesca. Então, aí eu digo, na legislação está claro, Anderson, o direito eu não preciso inventar a roda, não. Está na lei. Esses pais, eles têm direito a um suporte psicológico, a um suporte assistencial do Estado, de assistência social, de escola, de uma adaptação escolar, de medicação, de tudo. Isso está previsto na legislação. Eu brinco, se existe o mundo dos sonhos está na lei. A questão é que a gente tem que tirar da lei e colocar na prática. Porque essa carga emocional e essa responsabilidade dos pais é gigantesca. É muito grande, né? Robson, deixa eu citar algumas pessoas que têm participando conosco aqui, né? Eu acho que é importante, né? A Jéssica aqui também lhe agradecendo pelo seu trabalho, o Gorete dando um oi, a Associação Mães Azuis, ela pede para que a gente volte a olhar as instituições, uma vez que nossas crianças não têm uma assistência digna, não é justo delegar suas responsabilidades a outros, uma vez que nossos filhos têm direitos, é verdade. Desconfirmando, Mãe Aprendiz, que vem participando aqui, fala sobre a Unimed, né? Já falou algumas vezes, depois vamos falar sobre os planos de saúde. Robson, anota essa pergunta aí, como é que os planos de saúde estão atuando nesse momento, né? Assim, no dia a dia normal e se a quarentena, se a pandemia vem dificultando ainda mais, não é? Mas vamos aqui falar, aqui, Jéssica, meu amigo... Vamos lá, essas Lima, perguntas, se você quer que a gente... Jaime está falando aqui também, algumas perguntas. Cio de Capela, sou mãe de um autista e sinto muita falta de inclusão nas escolas. A gente vai falar sobre isso também. Né? Doutor Breno aí. Robson. Breno Portela, foi nosso colega de faculdade também. Eu mando um abraço para ele aí. Grande Breno. Um abraço, meu velho. Um abraço. Jaime está dizendo aqui, há diversos transtornos que estão sendo diagnosticados como autismo. Quando não é, devemos fazer todas as terapias, mas um diagnóstico requer um bom tempo de observação. Muita gente participando, eu vou selecionar aqui algumas perguntas, né? Eu quero agradecer a todos por estarem participando, porque de fato é um tema muito importante. Vamos falar sobre os planos de saúde, não é, Robson? Como é que vem sendo essa questão da assistência médica? Não é? Os planos de saúde vêm abraçando a causa, é criada muita dificuldade, e nesse momento da pandemia, tem uma pergunta aqui, eu já cito de quem é, que fala sobre isso, dizendo que os planos estão se aproveitando desse momento para não dar atenção. Está acontecendo isso? Fala um pouquinho desse assunto. Tem muita coisa acontecendo, meu amigo. Muita coisa acontecendo e, infelizmente, não é coisa boa. Vamos lá. Vamos começar com relação à briga que a gente tem hoje com o plano de saúde. É uma briga gigantesca. Na verdade, hoje, o que a gente gostaria realmente é que os planos de saúde montassem uma rede referenciada que realmente atendesse a integralidade do tratamento dessas crianças, conforme prescrito por seus médicos assistentes. Mas, infelizmente, isso não é o que vem acontecendo. O que se está fazendo hoje em dia é a autorização de tratamentos parciais, de tratamentos sem a comprovação de especialização. Então, isso gera uma dificuldade muito grande. E aí nós temos que discutir, em juízo, um pedido de um tratamento adequado, quando esse pedido é negado administrativamente. E aí isso gera uma demanda judicial gigantesca, tanto que no nosso estado foi instaurado um incidente de assunção de competência, no qual os desembargadores, os 18 desembargadores componentes da seção civil do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, vão decidir, após a realização de audiências públicas, oitiva de associações e entidades, já estão habilitadas como amicus curiae. A OAB, já habilitamos, graças a Deus. A Associação Afeto está habilitada também, que é uma associação que trata diretamente sobre o autismo. A Associação, Paulo Guerreiro aí, a Associação de Defesa dos Usuários de Plano de Saúde também estão habilitadas como amicus curiae no processo. E o processo agora está embrionário. O que é que acontece? O que foi que se determinou com essa questão do IAC? Houve uma determinação de suspensão do andamento dos processos de prolatação de sentença, então não vai se ter mais prolatação de sentença até a apreciação do IAC, que a gente originalmente imaginava que iria acontecer no segundo semestre, mas está muito preliminar ainda, porque a pandemia atrasou absolutamente tudo, porque vai ter muita coisa no IAC que vai ter que ser presencial, então atrasou com relação a isso daí, esse andamento. E aí o que acontece? A gente ainda está conseguindo ter apreciação de tutelas de urgência. Ainda está tendo. Temos um entendimento hoje que está muito dividido no tribunal.
Em primeira instância, eu posso te dizer que eu acho que está uma média de 50% a 50% de deferir o tratamento integral das crianças. E eu vou para a segunda instância, graças a Deus, hoje eu tenho uma votação de 14 a 8, a 14 a 4 a favor da concessão do tratamento. Então, está nesse equilíbrio no mundo real e na prática. O que foi que aconteceu? O que foi que mudou com a pandemia? Primeiro, todo esse tratamento ele é presencial. Dentro de clínicas, ou na residência, ou na escola. Com o isolamento social, esses tratamentos eles foram suspensos. E aí foi que veio aquela campanha que a gente fez, lançou e trabalhou muito. Teve até uma veiculação na Globo hoje. A gente apareceu na Globo hoje, dando uma pequena reportagem lá, exatamente sobre esse desespero que foi da quebra da rotina dessas crianças. Anderson, imagina como a rotina é importante na nossa vida. Eu pessoalmente, sou uma pessoa que sou muito metódica. Eu acordo de manhã, eu tenho que saber o que eu vou fazer, eu tenho que saber o que eu vou fazer na hora do almoço. Eu sei meu dia todo, sempre sei. Está tudo organizado na minha cabeça. O autista, ele precisa disso para viver. Ele precisa disso... É isso que eu ia lhe perguntar, seria minha próxima pergunta. Né? Como é que a quarentena está atingindo, né, as pessoas com autismo? Né? As terapias, evidentemente, acho que boa parte foram suspensas. Né? Qual é a repercussão disso nessa criança, nesse tratamento? É reversível? Qual é o atraso que isso vai dar? Qual é a repercussão, como você falou, assim, da rotina e do dia a dia e da própria recuperação? Pronto. E aí o que acontece? Exatamente por isso a gente terminou fiz muita live a respeito disso. Uma das com a doutora Vanessa, a gente falou muito com relação a isso. Doutora Ana Arantes também, doutora em análise do comportamento, a gente falou muito sobre isso. Deixa eu te explicar. É bom que as duas perguntas terminem que estão vinculadas. Tanto com relação à questão do plano de saúde, quanto com relação ao que está acontecendo com essas crianças. Hoje, o foco, quando a gente conversa com os especialistas, com os terapeutas, é a gente evitar regressão de comportamento. Tentar evitar regressão de comportamento. A possibilidade de ter ganho é muito pequena. É muito pequena. Mas o que se trabalha hoje é a possibilidade de não ter perdas. O que acontece, Anderson? Começou-se, então, a criar protocolos. Os conselhos federais de psicologia, terapia ocupacional e de fonoaudiologia autorizaram. Deixa eu te dar uma dica. Essas perguntas, tu pede para alguém ir colando e jogando no WhatsApp, que depois a gente vai respondendo todas elas quando a gente... que eu fico me concentrando aqui, vou focar aqui no nosso papo. Bem tranquilo, você fala e eu anoto. Tá bom, vamos lá. Então, o que acontece? Os conselhos de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, os seus conselhos, eles baixaram portarias regulamentares autorizando o teleatendimento para que essas terapias não parassem e de que essas terapias continuassem através de teleatendimento. Ferramentas como Zoom, Google Meet, WhatsApp, estão sendo utilizadas para esses fins. Esse tratamento, naturalmente, ele foi reestruturado dos terapeutas que já conheciam essas crianças e aí começou a se aplicar essas terapias em casa. Naturalmente, o que foi aconteceu de cara, Anderson? Vou dar um exemplo da minha filha, Bela. Bela tem uma média de 14 horas de terapia por semana. Repito, 14 horas de terapia por semana, fora assistente terapêutico na escola. Hoje, ela está tendo, no máximo, 4 horas. Porque não dá. O poder de concentração dela perante uma tela, por mais que o terapeuta seja extremamente competente, é muito pequeno. Muito menor do que... virtualmente, nesse momento. Continua fazendo virtualmente. Inicialmente, aí eu volto para o plano de saúde. Sim. O plano de saúde disse que não ia pagar esse tipo de terapia. Porque essa terapia, ela estaria excluída do rol, era uma modalidade nova e não deveria acontecer. O que foi que aconteceu? A ANS baixou a nota técnica 07 de 2020 e disse: o tratamento através de teleatendimento, excepcionalmente durante o período da pandemia do coronavírus, deve ser integralmente coberto pelos planos de saúde. Então encerrou essa discussão com relação a isso. As terapias se iniciaram e as crianças começaram a tentar realizar. Algumas delas conseguiram, é importante demais deixar isso claro. Outras não conseguiram se adequar à tela. Então aí volta aquela tua pergunta, comportamento. Como é que estão essas crianças dentro de casa? Vou mentir não, antes, está caótico. A situação não está fácil. Outra briga que a gente tem, eu tive ontem, participei de uma reunião de mais de 4 horas com o Ministério Público do Estado, através da questão da inclusão escolar dessas crianças
nessa modalidade de ensino online, que até o momento não aconteceu, certo? Então, tem muita coisa acontecendo, os pais estão cada vez mais desesperados porque eles não a terapia não tem um rendimento, tanto rendimento, mas tem. Qual o foco hoje? Não ter perdas. Então, os terapeutas, os competentes terapeutas, estão estruturando o tratamento para que isso aconteça. Mas não está sendo possível todo mundo realizar, por questão própria, questão individual. A gente ainda consegue, mas tem família que não consegue. É diferente, porque você sabe que, além de cuidar do filho, além de tentar fazer terapia com ele, além de tentar fazer aula, os pais ainda estão tentando trabalhar, tem que cuidar da casa. Então, assim, é uma quantidade de obrigações que as terapias, algumas delas, estão ficando quase que em segundo plano. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Aí veio. Eu vi perguntas aqui, eu vou adiantar porque está nesse assunto, com relação à Unimed, que aí é um ponto peculiar que eu tenho que falar. A Unimed pegou, nesse período, e ela aproveitou e montou um centro de teleatendimento para os autistas. Sim. Simplesmente chegou para todos os seus pacientes e disse, olha, não vou cobrir mais nenhum teleatendimento na clínica que você vem realizando, porque nós montamos uma equipe e esse teleatendimento agora vai ser através da nossa equipe. Mas isso só para a pandemia ou seria algo permanente? Teoricamente para a pandemia. Mas, Anderson, tem um absurdo aí gigantesco. Todos os especialistas que eu conversei falam que é o seguinte, a terapia, ela está sendo estruturada de maneira online quando nós já conhecemos a criança. Claro. Já fizemos a anamnese dessa criança, já fizemos a avaliação da criança, já temos o programa de atendimento dessa criança montado, já está tudo devidamente estruturado. Então, eu tenho condições de pegar e readaptar esse material para um atendimento online. Claro. Quando eu pego, a Unimed chega assim e faz, não, agora esse terapeuta que você conhece, mas não, você vai conhecer outro terapeuta que nunca viu essa criança, que nunca avaliou essa criança presencialmente, e iniciar um atendimento online sem uma realização de uma anamnese presencial. Meu amigo, isso é um absurdo. Isso é nada mais nada menos que a interrupção do tratamento. Isso é absurdo, visando exclusivamente redução de custo. Visando exclusivamente dinheiro. Porque esse tratamento não tem condições. Isso eu estou falando, eu sou advogado, eu não sou terapeuta. Eu estou falando o que os terapeutas e os especialistas me falaram. Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, analistas de comportamento, doutores em análise de comportamento, neuropediatras, tudo isso. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Doutora Vanessa Vanderlinden, conversando comigo na terça-feira, ela disse, Robson, uma primeira avaliação de uma criança, a gente tem que tentar fazer um sacrifício de fazer um atendimento presencial. Como é que eu vou montar e prescrever um tratamento para essa criança através de um teleatendimento? Não é assim tão fácil. Eu estou realizando teleatendimento, deixa muito claro. Ela disse que está realizando teleatendimento. Mas muito mais a título de continuidade. Então, isso que a Unimed está fazendo, por exemplo, é erradíssimo. Ô, Robson, e vamos falar também de uma interação também virtual, né, que vem acontecendo hoje com as escolas. Não é? As escolas têm respeitado o ensino à distância? Funciona o ensino à distância para a pessoa com autismo? Há especialistas nesse sentido? Como é que você pode falar também sobre esse assunto agora escolar? Bora lá. Segunda-feira da semana passada, eu fiz uma live com a doutora Ana Arantes. Ela é doutora em análise de comportamento e mestre em educação inclusiva. Doutora Ana, eu gosto de falar dela, até um pouco do currículo dela, porque ela é extremamente respeitada nacionalmente. E ela foi muito curta e grossa, Anderson. Esse ano letivo tinha que ser cancelado. A perda pedagógica dessas crianças, sejam elas típicas ou atípicas, é gigantesco. Hoje, o que está acontecendo é a continuidade da atividade escolar, visando exclusivamente a manutenção financeira dessas escolas e o emprego dos professores. É um ponto importantíssimo. Pelo amor de Deus, a gente não pode ignorar isso também. Porque se as escolas quebrarem, ano que vem, quando voltar, acabar a pandemia, a gente não tem onde colocar nossos filhos, esses professores vão ficar desempregados e assim a economia vai ter ainda um impacto ainda mais negativo. Não é isso. Mas, principalmente para crianças com algum tipo de deficiência, eu vou além, não só do autismo,
algum tipo de deficiência, como deficiência visual, deficiência auditiva, não existe hoje ainda, pelo menos nas denúncias que eu recebo, uma adaptação do material escolar ou desta modalidade de atividade para essas crianças. Não existe. Toda vez, ontem eu tive essa reunião, é porque é muito difícil, a inclusão escolar é muito difícil. A gente está aprendendo agora, tudo muito novo, a gente está se adaptando. Esse discurso é maravilhoso. Só que a lei de inclusão diz que se a modalidade foi criada, no mesmo momento que ela foi criada, tem que ter sido criada para alunos típicos e atípicos. Não existe essa possibilidade de fazer, não, vou criar agora para atípicos e depois eu desenvolvo algo para os atípicos. Não. As escolas já sabiam a quantidade de alunos com deficiência que elas tinham matriculados. Já sabia quem era cada um. Desde o início. Então, quando se criou, começou a se pensar nessa modalidade de ensino online, olha, eu tenho aqui 50 alunos, 200 alunos. Desses 200 alunos, eu tenho 10 com necessidades especiais. Eu tenho 10 com deficiência. Desses 10, 4 são autistas, 4 têm TDAH ou TOD, 2 têm deficiência visual. Então, assim, ela já sabia. Então, no momento que foi criada essa modalidade de ensino, tem que ter sido criada para os alunos neurotípicos e para os atípicos. Não tem como, porque cada dia, hoje nós já estamos no dia 28 de maio, não é isso? 27. Então, 27 de maio? 28, antes. 28, né? Então eu tô atrasado. 28 de maio. 28 de maio. E não houve ainda Sim. uma adaptação plena e uma inclusão escolar plena dessas crianças. Que é direito delas. E é obrigação das escolas fornecer. Mas vou servir dessa live agora para fazer isso. Porque ontem, por exemplo, eu passei um pouco de vergonha. Eu falei exatamente isso que eu estou falando aqui agora. A Secretaria de Educação do Estado chegou para mim e fez: Dr. Robson, eu não tenho nenhuma denúncia aqui. A promotora de educação chegou para mim e fez: Dr. Robson, eu não tenho nenhuma denúncia aqui. Meio que eu saí de mentiroso. Mas, vamos deixar uma coisa muito clara que eu falei lá na reunião. Os pais, a grande maioria das vezes, eles têm medo de fazer essa denúncia. Tem medo da represália da escola, porque o filho delas vai continuar lá. Então isso é muito comum, não é pouco comum não. Nós não temos no Estado hoje uma regulamentação específica de como deve acontecer essa inclusão escolar. Não existe. Nós estamos nos baseando no parecer do Conselho Nacional de Educação, que é extremamente curto e genérico, falou de educação especial, de inclusão e educação especial em 3 parágrafos. Dizendo simplesmente que tinha que se ter um auxiliar de educação especial, que esse auxiliar de educação especial teria que atuar para o desenvolvimento do plano educacional individualizado. Tchau. E na prática... Vago. Totalmente vago. Totalmente vago. Então, assim, não existe hoje uma regulamentação. A Secretaria de Educação Estadual e do município nos prometeu na realidade ao Ministério Público do Estado uma regulamentação mais específica neste mês de junho agora, tá? Mas mesmo assim, estamos partindo para o 2º mês de atividades de aulas online. Os alunos com deficiência continuam excluídos. Essa hoje é a realidade. Hoje é a realidade. Eu queria até lhe fazer um convite, Robson, a você e a todas essas pessoas que têm participado aqui dessa live e a repercussão que houver essa conversa nossa, para que use o nosso mandato em favor, né, da inclusão, né, dos direitos. Né? Você sabe que a gente tem lá a frente parlamentar e a frente parlamentar, o ritmo dela vai de acordo com as demandas. Não é? Então, é importante que a gente escute as denúncias, que a gente possa formular iniciativas, seja através de projetos de lei, através de fiscalizações, através de denúncias mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Não é? Então, eu coloco à disposição o nosso mandato e a própria frente parlamentar, né, para que vocês, né, possam, junto conosco, ela serve também para isso, né, para que a gente possa avançar nos direitos. Robson, está sendo muito noticiado, né, de que está acontecendo um aumento da violência social, a violência dentro de casa, de vários
de várias ordens, seja no que se refere à mulher, no que se refere ao alcoolismo, e várias questões. Isso vem acontecendo também, né, com os autistas. Existe, chega a você, chegou a ver a você notícias de crescimento de violência doméstica nesse sentido? Vamos lá. Primeiro que é o seguinte, esse tipo de denúncias está sendo denunciado, na realidade, criminalmente, mas não chegou para nós, na OAB, nem ontem eu conversei com o Ministério Público. Agora, isso é uma coisa certa, porque eu vi, inclusive, uma campanha a respeito disso. Hoje, essas crianças estão tendo que conviver 24 horas com seus agressores. E eu vou voltar até um pouco, Anderson. Se a gente pegar o autismo hoje e colocar uns 15 anos atrás, há uns 15, 20 anos, o autista era criado como uma criança mal criada. E eles apanhavam muito. Muito, não era pouco. Hoje em dia, pode ter certeza que ainda existe essa possibilidade dessas crianças serem agredidas. Principalmente se esses pais não tiverem acesso a um diagnóstico correto, se esses pais não tiverem acesso a uma orientação, como eu falei lá no início desse projeto de tanta importância, certo? Se isso não acontecer, a violência é praticamente velada. Ela vai acontecer porque não se tem a forma de abordar ou a forma de tratar com essas crianças. Então, principalmente agora, imagina, essas crianças totalmente desorganizadas, essas crianças sem uma frequência escolar, essas crianças sem uma terapia, por menor que seja. Imagina como está o comportamento delas dentro de casa. Sim. Devem estar extremamente agitadas, extremamente estressadas, extremamente explosivas. E um pai que não tiver orientação para como tratar essa criança, tu acha que está acontecendo o quê? O nível de estresse é absurdo, né? O nível de estresse está absurdo e a possibilidade de agressão é gigantesca. É gigantesca. Então, assim, isso é muito preocupante, realmente. Agora, deixa eu só fazer um porém, Anderson, numa conversa anterior, porque é o seguinte, vê bem. Teve com relação ao tema anterior, alguma pessoa, Laura Liffon, ela falou assim, já existe dificuldade em muitas escolas de aceitar as crianças especiais. Imagina os pais fazendo denúncia. Eu preciso falar sobre isso, desculpa te interromper, mas é porque era sobre aquele assunto anterior. Meu velho, é o seguinte, esse é o grande problema. Eu sei que tem esse receio, eu sei que tem esse meio, mas se a gente não denunciar, vai virar um ciclo vicioso. A escola vai continuar fazendo o que quer, porque não existe denúncia, entendeu? E aí, a gente não tem o que fazer. A Secretaria da Educação... Deixa eu te interromper, Robson. Poli, ela sugere que a gente... Elas assim, para que seja colocado um canal de denúncia anônima. Eu acho que é uma excelente sugestão, Poli. Nós vamos juntar o nosso jurídico, do nosso gabinete da Assembleia, e vamos ver se a gente consegue avançar nesse sentido. Eu acho que é uma boa sugestão, né, que a gente pode nesse sentido, avançar, né, Robson? É importantíssimo você atuar nisso daí também, Anderson. Eu ia chegar exatamente nesse ponto, que é o seguinte. Ontem, até a nosso pedido, na reunião, a Secretaria de Educação do Estado e a Secretaria de Educação do município forneceram o canal das suas 2 ouvidorias, seus telefones, que podem ser feitas denúncias anônimas. Seus 2 telefones, eu passei inclusive para a Poliana e vou tentar divulgar, vou passar para você, para a gente tentar divulgar o máximo possível isso, porque que é um ponto importantíssimo. Até eu bati isso ontem na reunião. Esse canal existe, mas ele não é divulgado. A própria Poliana que está aqui falando, ela disse, Robson, eu não conhecia esse canal. Eu não sabia da existência dele. Porque realmente o denúncia anônima é muito grande, muito importante. Agora, o que é que acontece? Aí a Ana e a Ibrahim falaram até agora sobre o Ministério Público. Doutora Eleonora, ontem, falando que ela é promotora do CAPES da Educação, profissional excelente, competentíssima, trabalha muito, é importantíssimo deixar isso claro. E ela disse, doutor Robson, olha, nesse período de pandemia, vai ser complicado o Ministério Público trabalhar com denúncia anônima, porque eu vou precisar, ao menos, saber quem são as partes envolvidas. Qual foi a escola, quem foi a criança, qual foi o tipo de... O Ministério Público me colocou essa situação de que as denúncias lá, o ideal é para que se tenha uma efetiva atuação do Ministério Público, que atua. Se a denúncia chegar lá, eles vão atuar. Mas, infelizmente, ela me disse, eu precisava que essa denúncia não fosse anônima, porque eu tenho que ter conhecimento para instaurar o inquérito civil. Como é que ela vai instaurar o inquérito civil sem as partes? Verdade.
Concorda? Então, nesse ponto é importante a gente falar, mas denúncia anônima a gente faz através dessas duas ouvidorias, Secretaria de Educação Estadual, Municipal, e um canal que você possa criar, é importantíssimo também para a gente bater de frente. Claro. E quando quem tiver, como Luziane mesmo está aqui presente, Luziane, ela não quer saber, ela faz denúncia onde for, porque no caso do filho dela foi negado matrícula. Negar matrícula é crime, Anderson. A gente pode hoje conseguir fechar uma escola se isso acontecer. Isso é muito sério. Muito sério. Entendeu? Então, assim, se quem tem condições, quem pode ir lá e peitar o colégio e denunciar, faça. Porque a gente tem que quebrar essa roda. Que essa roda viciosa, que é uma roda de vício. O que é que as escolas fazem hoje? Sabe qual é a frase, que é a discriminação velada mais absurda que tem, Watson? A escola chega assim e diz, não, nossa escola não está preparada para atender seu filho. Vá para outra que vai poder dar uma melhor educação para ele. Meu amigo, quem tem que escolher a escola do filho são os pais. Não é a escola que vai escolher se esse filho vai estudar lá ou não. Entendeu? Então isso tem que ser denunciado. A gente tem que quebrar essa roda, a gente tem que bater de frente. E digo mais, se bater na OAB, eu vou pessoalmente para essa audiência. Eu me coloco para ir para a audiência pessoalmente. Porque isso é um absurdo, entendeu? Claro, e é uma luta pessoal minha. Eu sei disso. Robson, Paulo também fala como é que a LEP pode ajudar nos processos com decisões favoráveis, mas o plano banaliza o judiciário, ela diz. Eu acho que fazer como nós fizemos, né? Fizemos audiência pública, trouxemos o Tribunal de Justiça, trouxemos, né, vários entes, né, instituídos, né, que podem falar sobre o assunto. E quando você faz esse tipo de formato, ele é um formato oficial, existe uma ata, existe todo um processo legal que acontece quando ocorre esses momentos. Então, como eu falei, nós estamos à disposição e eu acho, se faz necessário, a gente se aproximar mais, não é, nesse sentido. Né? OAB, Assembleia, Ministério Público, próprio Tribunal de Justiça, né? Escutar todos. Os planos de saúde, né? As escolas públicas e privadas. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa junção, né? em prol da qualidade de vida aí. É o compromisso nosso. Se Deus quiser, já passa essa pandemia, nós vamos avançar nesse sentido. Meu amigo... Ô, Anderson, deixa eu, com relação a isso, não muda não. Lembra que é, inclusive, importantíssimo, foi ótimo essa Poli ter levantado essa bola, você ter feito esse comentário, porque vamos pegar a ata daquela audiência que a gente fez, que foi extremamente rica em conhecimento, e vamos juntar ela no IAC. É importantíssimo, porque ali diversos profissionais foram ouvidos, falaram da importância do tratamento, e isso daí, a gente já juntando ao IAC, é sensacional, porque já é uma fonte de prova de uma entidade com isonomia e com representatividade popular, e vai juntar no IAC uma fonte de prova sensacional pra gente. Bora fazer isso? Claro. Bora já sair daqui. A gente já tá... eu gosto de live assim, foi como eu tava conversando com o Vanessa terça-feira, do nosso projeto que a gente tem, a gente já sai com compromisso fechado. É assim, vamos, tem que ser. Isso aí, pra gente ter... serviço. Eu quero aqui registrar, Laura, dizendo que ela coloca: meu filho regrediu, voltou às fraldas, voltou a agredir as pessoas e se autoagredir. Mesmo com crises elevadas, o plano não autoriza o atendimento. Me parece que isso é um fato que bate na porta da maioria das pessoas, né, Robson? É o que a gente estava falando aqui, né? Essa regressão, esse momento de pandemia, ele deixa de ter o atendimento presencial das terapias e isso vem se ocasionando, né, na casa da maioria das pessoas, né? E vou dizer uma coisa a você, Watson. Mais uma vez, relatando o que os especialistas me falaram, qual o nome dela? Laura. Laura. Esse caso que a Laura falou do filho dela é caso, inclusive, de uma intervenção presencial. Por quê? O isolamento, que é hoje o remédio que a gente está enfrentando para enfrentar a pandemia, ele não pode ser mais gravoso do que o resultado do diagnóstico. Então, assim, nesses casos de crianças autolesivas, de crianças agressivas, de questões mais severas, há uma necessidade de uma intervenção presencial. Naturalmente, tomando todos os cuidados, que seja domiciliar, que seja levando com máscara, com tudo, mas isso tem que ser levado a um neuro
tem que ser conversado com o analista de comportamento, se for esse o tratamento dela, porque eu falo muito do analista de comportamento, que é o ABA. Você chegou lá na nossa audiência, quem falou do ABA foi o Adriano, que ele é doutor em análise do comportamento, Adriano Barbosa, parceiro e amigo, uma pessoa sensacional e profissional competentíssima. Então, por exemplo, o profissional, o responsável pela terapia, vou falar assim de forma mais ampla, junto com o médico, tem que criar um plano de intervenção, inclusive presencial, para essa criança. Porque se deixar durante o período de isolamento, durante o período que o atendimento não pode voltar, e com certeza absoluta, essa criança não está conseguindo ser atendida por forma de teleatendimento. Claro. E isso tem que ser pleiteado, tem que ser prescrito, e se infelizmente o plano não atender, aí tem que se judicializar a questão. Entendeu? Amigo, no dia 2 foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Isso. Há motivos para comemorar o avanço das garantias dos direitos, mesmo com todos esses relatos, não é? Se a gente colocar um prisma, não é, do que era há 10 anos atrás, o que é hoje, não é? Quais são os avanços, né? O que é que a gente tem a comemorar? Amigo, a gente, assim, eu repito, é importantíssimo comemorar, importantíssimo comemorar principalmente a conscientização da sociedade. Eu digo e repito, temos projetos de leis específicos, eu vou até querer falar um deles aqui com você, a respeito que pode ser bem interessante, mas eu já falei aqui no começo da nossa live. Para nós, o avanço legislativo é muito grande. A lei Berenice Piana, que veio de 2012, que ela fala especificamente, que a gente chama da lei do transtorno do espectro autista, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio de 2015, a legislação do nosso estado aqui, que veio de 2016, a legislação local, são legislações que trouxeram avanços importantíssimos, que garantiram a inclusão das pessoas com deficiência e dos autistas na sociedade, garantiu direitos, garantiu o direito de um assistente terapêutico em sala de aula, garantiu o direito a tratamento multidisciplinar, garantiu o direito. Teve um projeto de lei teu, inclusive, no ano passado, Recife, que garantiu o direito. No Recife, não foi que garantiu o direito, foi a música. Do Recife. Isso. Exato, acho que foi musicoterapia, foi ecoterapia, garantindo algumas terapias, fisioterapia, algumas terapias específicas. Isso, eu me lembro que foi projeto teu em Recife. Então, assim, nós temos um avanço legislativo muito bom. Se a gente vivesse no que determina a legislação, a gente estava feliz demais, Anderson. O grande problema é porque hoje a nossa luta é colocar o que está previsto na lei em prática. Esse é o grande problema. Tá entendendo? Então essa é a grande briga. Agora, Luciano está falando um ponto importantíssimo, que são dois. Aí é esse o porém que eu ia falar. Eu acho que seria importantíssimo a gente dar andamento a um projeto de lei para o TDAH, que ele termina assim. Veja, é importante falar com relação ao TDAH. O TDAH, que é o transtorno meu Deus do céu. TDAH. Meu pai. Transtorno de desenvolvimento de hiperatividade, de atenção e hiperatividade. Ele está incluído como pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência 13146 de 2015, diz que é incluído como pessoa com deficiência o portador de qualquer tipo de deficiência mental que prejudique a sua inclusão plena na sociedade. Então tá. Mas, por exemplo, o portador do TDAH, que tem o diagnóstico puro do TDAH, que é importante até deixar uma coisa clara, é o seguinte, tá? O autismo, quando a gente fala do autismo, a gente fala do espectro. O espectro autista, ele tem diversas características. O TDAH é uma delas. Existem vários autistas que ele tem o TDAH. Minha filha. Minha filha, uma das principais características do autismo de Bela é o TDAH. Mas quem tem o diagnóstico puro do TDAH, ele não tem uma lei como a gente tem, que é a Berenice Piana, que é a lei que fala especificamente do direito dos autistas. Não tem essa legislação específica. Tem um projeto de lei federal, mas não foi incluído em votação ainda. Mas não temos no estado e no município uma legislação que fala especificamente do TDAH. É um ponto importante que anotar aí, que a gente pode também ser outro encaminhamento dessa nossa live. Eu já fui criticado nesse sentido, né? Alguns projetos que garantem direitos, seja, por exemplo, em fila de banco, que hoje o autista tem direito, na lei nossa estadual, né? E muita gente fala, você fala do autismo especificamente e outras doenças associadas tal ficam de fora. E
E é verdade, assim, a gente tem que ter o conhecimento disso para estar representando. Claro. Então, quando chegam essas demandas, a gente também corrige nossa equipe, a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? E eu acho que é isso mesmo, Robson. Tem várias perguntas aqui, nós temos só 4 minutos para encerrar. Ele fala como forçar o plano a cumprir com os direitos, a gente já falou bastante sobre isso, foi Felipe. Sônia fala, o deputado tem, como uma luta, muito tempo garantia dos direitos, falar um pouco dos seus projetos. Acho que temos um pouco mais de tempo aí, a gente depois fala um pouco mais dos nossos projetos, né? Sim. A causa da cidadania, da inclusão, do meio ambiente, da cultura, faz parte do nosso mandato, né? Nosso mandato é voltado nesse sentido, né? Quem aqui? Camila. Deputado, o que lhe levou para a luta dos autistas, pessoas com deficiência, é isso. Acho que a causa da cidadania é uma causa que todos, né, merecem abraçar. Na verdade, o poder público, Robson, ele tem essa serventia. É você ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas que precisam, de fato, desse olhar diferenciado. Né? Eu acho que é isso, né, que nos move, que faz com que a gente tenha, de fato, causas. Diz que o político que não tem causa, a causa é ele próprio, né? Então, Exatamente. essa causa ninguém quer. Né? Então, eu acho que a luta pela inclusão, cidadania, quando nós lá atrás íamos defender o meio ambiente, pouca gente entendia da importância, que o meio ambiente não só é a floresta, é a nossa rua, é a nossa casa, é o jeito da gente lidar com a vida, né? Mas é isso, meu amigo. Faltam 3 minutinhos. Eu queria que você... Primeiro, como é o nome das suas filhas? Luísa e Isabela. Luísa mais velha e Isabela mais nova. Então, um beijo grande, Luísa, né, Isabela, né, a sua esposa também, que foi nossa companheira também de faculdade. Aí, amor grande, viu? Isso faz tempo, mais de 20 anos, né, Robson? Quanto tempo juntos? Hoje eu conheço o Renato em 99, então temos 21 anos juntos. Olha aí, tá vendo? De casado, esse ano a gente vai fazer 12. Pronto, você tem 21 anos junto, deve ter uns 25 anos, então foi desde criança. Né? Como diz a Marlinha, a gente se conheceu na maternidade. Na maternidade. Meu amigo, 2 minutinhos, é com você. Mande sua mensagem, né, especialmente de conforto a esses pais, essas mães, que nesse momento tão difícil para todos nós, independente, né, desse tema específico que a gente está tratando, né, a sociedade, o mundo está vivendo um momento inusitado, né, e especialmente os pais e mães de pessoas com autismo que sempre se destacaram, né, por ter uma vida realmente de devoção, dedicação, né, de muito amor. Né? Qual é a sua mensagem nesse momento para essas pessoas? E já lhe agradeço, né, ter participado dessa live. Eu acho que a gente contribui um pouquinho aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Amigo, antes de mais nada, te agradeço imensamente o convite, tá? Agradeço a parceria. A gente já fez aquela audiência ano passado, a gente tem que trabalhar junto e vamos trabalhar, tenho certeza absoluta nisso, na frente parlamentar, na apresentação de projetos de leis interessantes. Essa live é interessantíssima porque é o que eu falo o tempo todo, é disseminar conhecimento. São pessoas, a gente está falando coisas aqui de pessoas que não teriam acesso a esse conhecimento e a gente termina trazendo isso para elas. Estamos saindo daqui com encaminhamentos, com compromissos de questões práticas para a gente desenvolver e trabalhar. Isso é importantíssimo. E peço a todo mundo que está ouvindo que suas reclamações, por favor, denunciem. Seja com relação à escola, seja com relação ao plano de saúde, seja com relação... Denuncie ao Ministério Público, denuncie a comissão da OAB, denuncie as autoridades competentes, ao canal da Frente Parlamentar, da Alep, porque sem essa demanda, sem essa procura, a gente não tem como atuar no caso específico. A gente fica falando de forma genérica, mas nós temos que tratar para as autoridades competentes dos casos reais, para demonstrar que o que a gente está falando tem razão. Então, peço muito isso, o comprometimento deles, para que nos ajudem nessa briga. E estou aqui à disposição para o que der e vier. Amigo, beijo no coração, abraço para a família toda, obrigado a todos que participaram aqui conosco, muita gente interagindo, não é? Vai ficar salvo lá no YouTube essa conversa, não é? Quem quiser depois dar uma olhadinha, não é? Revisitar aí esse bate-papo, vai estar lá disponível também lá no YouTube, tá bom? Meu velho, grande abraço, se cuide, hein? Abraço grande, Watson. Abração, até mais, tchau, tchau. Valeu.